Oi, pessoal, sou a Ana Prestes, você está na TV Grabois. Este aqui é o programa Conexão Sul Global, vai ao ar às sextas-feiras do mês. E nós conversamos aqui sobre conjuntura internacional, principalmente temas da cena internacional, da cena global. Mas antes de partir para o tema de hoje, que vai ser sobre este 9 de maio de 2025, né, um tema inescapável, antes eu quero deixar alguns recadinhos. Se você está aqui nos vendo, não está inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, se inscreva na TV Grabois, ativa o sininho para você receber também notificações dos vídeos, temos vários vídeos muito interessantes. Você também pode deixar já o seu like, pode compartilhar, pode deixar sugestões, pode deixar opiniões, compartilhar com seus amigos, né, eu digo, e grupos dos quais você participa. É isso, vamos falar hoje sobre este 9 de maio de 2025 e as suas particularidades. Nos últimos anos, aí nas últimas 2 décadas, o significado desta data, que é 8 de maio para alguns, mas 9 de maio para os russos, para os então soviéticos, que fizeram essa batalha final, a batalha final contra o nazismo, né, em Berlim, que eu falei sobre esse tema específico na semana passada, falei só sobre a questão da batalha de Berlim, suicídio do Hitler. Então, para estes todos soviéticos, o dia 9 de maio foi sempre comemorado como o dia da vitória na Grande Guerra Patriótica, que é como eles chamam esta guerra que para nós, para muitos de nós, é conhecida como a Segunda Guerra Mundial. Esta data tem sido muito disputada, ela tem sido muito instrumentalizada até por diversos agentes da cena geopolítica internacional, inclusive pelo próprio Putin, para mandar mensagens para os conflitos de hoje e não aqueles que se encerraram lá em 1945. A gente sabe, nós estamos em meio a uma operação militar, uma guerra, pode-se dizer com todas as letras, na Ucrânia, que já completou 3 anos, começou em 2022. Nós estamos também com uma situação de um massacre, um genocídio em Gaza e na Palestina, de uma forma geral, por Israel, e fora outros conflitos que a gente tem vivido aqui nos últimos tempos, em toda essa região do Oriente Médio e vários países da África também. Nós não esquecemos esses conflitos e dessas guerras, mas, obviamente, para tratar deste dia 9 de maio, há alguns conflitos e guerras específicos que têm maior relação. Então, mais ou menos a partir de 2007, 2008, o governo Putin e também os seus sucessores, que estão dentro do mesmo projeto, ou mesmo grupo que dirige a Rússia desde início dos anos 2000, eles têm feito uma reverência ao 9 de maio, reforçado os símbolos dessa grande vitória soviética sobre os nazistas, como uma forma também de demonstração de força e demonstração, neste ano de 2025, principalmente, de não isolamento. E aí que entra um ponto que eu gostaria de trazer também, que é da participação do presidente Lula nesse histórico 9 de maio, que se comemoram os 80 anos da vitória sobre os nazistas. O presidente Lula faz um gesto muito importante ao ir, neste momento, para a Rússia e também para a China. Saindo da Rússia, o presidente Lula vai a Pequim. Por quê? Porque nós estamos vivendo justamente um momento crucial da geopolítica internacional, com uma gestão na presença dos Estados Unidos conduzida pelo presidente Trump, que é um presidente que claramente está associado e exerce influência a um campo político internacional que reivindica um discurso proto-fascista ou mesmo fascista, é um discurso xenófobo, um discurso racista, um discurso, inclusive, autoritário, e ele o faz enquanto os Estados Unidos sofrem uma importante crise de hegemonia. E a gente sabe disso, vide aí o enfrentamento no campo econômico, principalmente com a China. E, por outro lado, até mesmo essa ação mais arrojada do Trump tem forçado com que dinâmicas
importantes mundiais se intensifiquem, como a própria dinâmica do BRICS, do reforço de campos de atuação, ou blocos de atuação, melhor dizendo, regionais, principalmente na Ásia. E o presidente Lula não se furtou a entrar no meio desse grande palco, né, internacional, e atuar no meio desse grande palco, principalmente porque este ano de 2025 ele está como presidente do BRICS. O BRICS, que agora é um bloco ampliado, né? Já passou aqueles 5 países iniciais: África do Sul, Rússia, Índia, China e Brasil. Hoje são outros países, chegam a 11 países oficialmente aí dentro do BRICS, fora todos aquele conjunto de países que acompanham regularmente as reuniões dos BRICS e que têm sido também incorporados como países associados. Então, quando o presidente Lula ele vai para o desfile do 9 de maio de Moscou, que está sendo justamente no dia que esse vídeo vai ao ar, ele está indo não só como presidente do Brasil, o maior país da América do Sul, um gigante da América Latina, mas ele está indo também como presidente dos BRICS. Então, ele está indo como uma figura central neste ano, justamente no enfrentamento com uma postura belicista dos Estados Unidos, em termos principalmente econômicos, com o tarifaço do Trump. Quando o presidente Lula também sai de uma reunião em Moscou, onde já estão Xi Jinping, onde estão os membros dos BRICS, e vai fazer uma agenda na China, principalmente aí eu destaco a reunião CELAC-China, que é a reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos com a China, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de maio, o presidente Lula também está atuando como uma liderança regional da América Latina e do Caribe, e como uma liderança global, por ser o presidente dos BRICS. Então, este 9 de maio de 2025, ele é muito importante para a memória do povo russo, a memória do povo soviético pela grande vitória na Guerra Patriótica, mas ele acaba se transformando também num importante palco da geopolítica mundial. O mundo inteiro vai estar assistindo quem são as lideranças chefes de Estado que estarão neste 9 de maio na Praça Vermelha. Também vai estar demarcando bem quem não vai estar. É um 9 de maio que acontece sob ameaça do líder ucraniano Zelensky de que não poderá garantir, ou não garante, que não haja agressões à Rússia e a Moscou especificamente durante estes dias das comemorações, ou seja, eleva o grau de tensão justamente no momento em que se acreditava que, pela intermediação dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, poderia se estar caminhando para uma negociação propriamente dita, concreta, coisa que não aconteceu nos últimos 3 anos, entre a Rússia e a Ucrânia, também e principalmente por sabotagem da OTAN, dos Estados Unidos, dos países europeus que não querem o fim da guerra da Ucrânia. Então, acaba que esse 9 de maio, a Praça Vermelha vai se transformar aí num coração pulsante do mundo e da geopolítica mundial, em que muitos gestos, atos, palavras serão observados. Então, por isso eu faço este comentário aqui no Conexão Sul Global de hoje na TV Grabois, para que, primeiro, que a gente marque o 9 de maio como um merecido dia de memória daqueles todos que se entregaram à luta contra o nazismo. Só da União Soviética foram mais de 26 milhões de pessoas que perderam as suas vidas, mas que também a gente consiga perceber como este poderio militar russo, na época soviética, que era toda a União Soviética, demonstrado ali, hoje ele é reivindicado novamente por uma Rússia que se encontra há 3 anos em franco confronto e enfrentamento ao Ocidente através desta guerra da Ucrânia. E deixar também uma contradição, um comentário sobre uma contradição, porque o povo ucraniano também foi que fazia parte da União Soviética, um povo que lutou muito contra o nazismo e um povo que sofreu muitos efeitos nefastos do nazismo, e que hoje parece paradoxal se comemorar aquele 9 de maio, e os russos, o Putin também joga bastante com isso. E a tristeza, manifestar uma tristeza também, né, pelo fato de 2 povos irmãos, ucranianos e russos, estarem em meio a essa guerra,
justamente por provocação da OTAN, do expansionismo da OTAN, de todo o papel dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, desde o início da década dos anos 2010, com relação à Ucrânia, para confrontar a Rússia, e que a gente possa renovar nossa esperança de que essa guerra possa terminar o mais breve possível, porque a gente sabe que são quem sofre as perdas no fim do dia são as famílias russas, as famílias ucranianas, e que a gente possa fazer com que essa posição completamente fora de qualquer propósito de muitas lideranças europeias mantenham indefinidamente esta guerra, sustentem essa figura, né, como Zelensky, mantendo indefinidamente também essa guerra, sem uma maior disposição de negociação, porque quem vai pagar, quem tem pagado o preço aí nas perdas e nos prejuízos, justamente a população. Né? A gente sabe disso, por isso que a gente defende, e a gente, quando eu falo, nós, os socialistas, os comunistas, defendemos a paz. Quem defende a guerra, quem promove a guerra é o imperialismo, né? E a gente sabe disso, a gente faz essa leitura do papel da OTAN nessa guerra da Ucrânia, e está aí o 9 de maio para mostrar que quando o fascismo, o nazismo chega aos seus níveis máximos, é preciso enfrentá-lo, e foi isso que o povo soviético fez às custas de muitas vidas. Então fica aqui meu comentário deste 9 de maio de 2025, que eu acho que ainda vai render muito para a gente conversar, e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!